E aí, maravilhosas! Papo de empreendedora de hoje é com uma convidada muitíssimo especial chamada Gleucha Maior. Ela é life coach, empreendedora e vai trazer um monte de coisa legal para vocês. Vou esperar minhas anfitriãs, colegas Rô Cordeiro e Lucila Carmaluc entrarem e também a nossa convidada Gleucha pra gente começar. Boa tarde! Gleucha, você sabe que por causa da rata que eu dei aqui pra primeira convidada, agora a gente tem um bordão que é assim, é um orgulho enorme pra você estar aqui presente na nossa live. Graças à vergonha que eu passei com a primeira convidada, porque em vez de falar pra ela que é um orgulho enorme ter você aqui, eu disse é um orgulho enorme pra você estar aqui. Aí agora Você é ótima. eu falo com todas assim. Elas E aí? já sabem quem você é, né? Então não tem muita dificuldade em lidar com isso, né? Pessoal, estamos aqui com mais um Papo de Empreendedora. Hoje é o nosso terceiro episódio. Eu, a Rô Cordeiro, que é especialista em psicologia e inteligência emocional. Lucila Carmaluc, especialista em finanças. Laís Moura Cruz, especialista em vendas. E nossa convidada mais do que maravilhosa, Gleucha Maior, tá? Ela é life coach, empreendedora, tem uma trajetória de vida aí sensacional. Gleucha, muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer. E é um prazer estar com você aqui. A gente tem história, Pessoal, né? A gente tem história, né? A gente já dizia lá atrás que se juntasse as duas, no mínimo ia dar certo, porque você era o furacão e eu que te colocava na linha. Vixe, vai ter que fazer uma live só para contar essa história. Gente, seguinte, eu conheço o Gleucha faz um tempão já. Acho que bem aí quase uns, sei lá quantos anos, 10 anos, 8 anos. A gente pode pular. Só que a gente se conheceu sendo amiguinha, não. A gente se conheceu no barraco, brigando, entendeu? Seguinte, eu trabalhava com terceirização de mão de obra. Era gerente regional da empresa de terceirização. E a Gleucha trabalhava na BRF, tá? Que é, para quem não sabe, é a Sadia Perdigão. E aí, eu já fazia operação de final de ano, né? Lá e tal, já há alguns anos, com uma moça chamada Milena, que eu me dava super bem, não sei o quê. E aí, trocaram o comando da operação de final de ano, né? E vem quem pro comando? Gleucha Maior, né? Ok. A própria. Estamos lá fazendo seleção. Tinha alguns cargos administrativos nessa seleção. E aí eu recebi um currículo, que era uma indicação, não sabia nem de quem era, tal, para colocar lá na seleção. Tá bom. A menina me falta a entrevista, não dá notícia, não porra nenhuma. Ok. Aí, dou uma segunda chance. A menina liga. Porque eu não pude vir entrevista, não sei o quê. Tá bom, minha filha. Vem fazer entrevista. Segunda vez, a menina falta de novo. Cortada, né? Terminantemente cortada. Daí um pouco, eu recebo uma ligação. Olha, a minha indicação não foi entrevistada. Que é essa indicação, senhora? Não, porque não sei o que lá, ela teve entrevista. Eu digo, minha filha teve entrevista 2 vezes. Entendeu? E nem pra ligar, mandando... Deixa eu falar que eu nem me lembrava dessa parte. Deixa eu me lembrar que eu nem me lembrava. Eu só me lembro do Ruge. Essa parte eu não me lembrava, não. Aí, ela ficou pé da vida, mas eu quero a minha indicação. Eu não vou botar essa indicação. Mas, mas eu indiquei, a operação é minha. Esse problema é seu. O contrato morreu. Não vou botar a sua indicação. Aí, daqui a pouco, liga o coordenador lá, o gerente regional, Alan. Luiz, olha só, nós tivemos um pequeno problema com uma indicação. Só que eu já conhecia todo mundo de anos, né? Olha só, essa mulher maluca com esse nome fantasia, entendeu? Só por esse nome, você já sabe que a mulher não é equilibrada. Eu vou botar um nome fantasia.
fantasia, entendeu? Aí ele, que nova fantasia, Luiz? É o Gleucha, não, ele me chama Gleucha. Luiz, esse é o nome verdadeiro dela. Palhaçada, cara. A pessoa sofrendo bullying assim na cara de pau é triste, né? Olha, isso dá processo, cara. Passou a história da contratação, não contratei a indivídua, chegamos lá para começar a operação. É uma operação enorme, cheia de ponto crítico, é um caos. Só que quando a gente chegou lá para fazer essa operação, e eu, meu Deus do céu, eu vou ter que aturar essa chata. Se apaixonou por mim, Otara. Tinha uma mulher que era 10 vezes mais chata do que ela, gente. Aí a gente se uniu para aturar a mulher. Como foi? Eu me lembro da tua frase. Como é que você dá esporro na dona da operação? Como que você manda ela ficar quieta, ficar lá que você ia tomar conta? Meu Deus, você é mais maluca do que eu. Eu me lembro que eu perguntei a ela, né? Eu cheguei pra ela e perguntei, vem cá, você não quer que resolva o problema? Ela fez, quero que resolva. Então eu vou resolver. A senhora fica tranquila que eu vou trazer o resultado pra senhora. Aí ela olhou assim, ficou toda, né, agoniada. Falei, eu estou aqui para resolver, certo? Então, se eu vim para resolver, então agora a senhora espera que eu vou fazer. Aí, foi a única pessoa que ela respeitava, né? Foi. De todo mundo, a única pessoa que ela passou a respeitar fui eu, porque eu acho que ela viu que eu não ia baixar a cabeça para ela, né? Aí, terminou que deu certo. Essa mulher é mais doida que eu, gente. Tem que ser amiga dela. Foi bem aí, assim. Eu com esse meu tom de voz discreto, super baixinho. Botei, né, logo a minha jandaia preferida. Aí ela já começou a me chamar de jandaia, né? Que para algumas também pode ser gralha, né? Para alguns lugares do Brasil. E aí começamos uma amizade. No final da operação ela já estava dormindo lá em casa, que era mais perto do que voltar para casa dela, porque a gente dormia, sei lá, 4, 5 horas por noite. Quando isso acontecia, né? Daí então somos amigas até hoje. Aí daí então ela começou a me dar conselho. Como é que era? Eu não consigo acreditar que você é tão certinha desse jeito. Como é que pode, né? Eu me lembro disso tudo ecoando na minha mente. Gleucha. É o seguinte, Gleucha trabalhava numa multinacional, como eu falei. Como toda multinacional, tem aquela carga de trabalho lá exaustiva, tirando o couro da gente. E eu nunca fui uma pessoa que consegui bater ponto de 8 às 18, né? Impossível pra mim. Nessa operação a gente chegou a trabalhar quase 19, 20 horas, pô. Por dia. Impossível. Por dia. Impossível isso pra mim. Eu consigo trabalhar 19 horas no dia, ok. Desde que eu não tenho que trabalhar todo dia no mesmo horário. E aí eu chegava pra ela e dizia, cara, você é muito talentosa, sai desse lugar, você não tá entendendo. Falava muito. Essa empresa te escraviza. Não, Luiz, é uma empresa maravilhosa, excelente, tem muitos benefícios, tem isso, tem aquilo. Cara, isso é lavagem cerebral, sai daí! Falava muito, falava muito. Na verdade, eu não tinha, eu não me sentia com a veia empreendedora, né? Eu sempre fui líder de processo, eu sempre cuidei de pessoas. Então, para mim, fazia sentido aquilo dali, né? Porque, na verdade, a trajetória toda tinha me levado para isso, para ser líder, para orientar pessoas, para estar ali na frente, né? Para ser de gestão, que eu gostava muito de fazer gestão, tanto que as pessoas se impressionaram com a rapidez em que eu cresci dentro da empresa também. E aí, no final das contas, eu descobri que existia vida fora daquilo, né? Quando você se vê num momento meio diferente, assim, né? Quando você se vê fora daquela tua zona de conforto, porque aquilo ali para mim já era uma zona de conforto, né? Querendo ou não, eu já estava na empresa há muito tempo, já tinha nome, já tinha construído muita coisa. Só que eu trabalho, a Luísa falou aí para vocês, eu sou life coach, né? Agora eu trabalho como life coach, mas isso é muito recente na minha vida, né? Trabalhar com inteligência emocional, PNL, com essas coisas todas é muito recente. E naquela época eu realmente acreditava que eu tinha que focar 100% na parte profissional, porque nesse momento, né, quando eu trabalhava lá, eu estava inserida num contexto que era basicamente masculino. Eu e Luiz, nós éramos o ponto fora da curva, né? As pessoas nos respeitavam de uma forma diferente, porque nós tinham
tínhamos um jeito, né, de impor a nossa liderança, impor as nossas características ali de uma forma que as pessoas realmente nos respeitavam. E eu acreditava que por estar nesse contexto, que eu tinha que fazer sempre mais. Eu tinha aquela obrigação de estar provando sempre de que eu era boa, de que eu dava conta, de que era, né, enfim, que eu merecia estar naquele ambiente. Só que hoje, trabalhando com o que eu trabalho, eu entendo que nós temos pelo menos 11 áreas da nossa vida para tomar conta. E quando a gente começa a balizar a nossa vida com o nosso profissional, né, tudo tem que ser coerente. As áreas da nossa vida, elas precisam se conversar. E não se conversavam na minha. Inclusive, um dos meus maiores valores, assim, são os meus filhos. E meus filhos eram pequenos. A minha filha falava, mamãe, pelo amor de Deus, peça férias desse lugar. Peça férias, fica um dia comigo. E eu não conseguia, que não me doía muito. Foi quando eu comecei a entrar em choque. Porque eu queria ser 100% dentro da empresa, eu queria ser 100% para os meus filhos. E não estava conseguindo gerenciar as duas coisas. Essa operação que a Luísa está falando foi a última que eu fiz lá. E eu não recebi nenhum tapinha nas costas para dizer assim, foi impecável, né, Lu? Aí foi um sucesso. Nós fizemos algo que ninguém nunca tinha feito. Eu me doei realmente 100%, assim. Tanto que no dia eu fui desligada, eu não vou entrar no mérito, porque hoje eu sei que muita responsabilidade minha, porque eu realmente estava nesse conflito, sem estar me identificando mais, realmente eu já não me dava da mesma maneira, eu já não tolerava as coisas da mesma maneira. Mas no dia de ter o meu desligamento, o meu antigo chefe, ele falou, cara, eu não tenho nada para falar de você. Eu não tenho nem argumento, eu estou constrangido de ter que te mandar embora, eu não tenho nada para falar para você. E a única coisa que veio na minha mente foi isso aqui, foi resposta de oração da minha filha. Porque não tinha nada, todos os meus indicadores estavam crescendo, a operação tinha sido maravilhosa, enfim. Tava, se fosse olhar para o lado profissional, realmente eu me entregava tudo que eu tinha combinado, eu realmente fazia até mais do que deveria, mas o meu tempo acabou. Quando eu saí de lá, eu tive que me redescobrir, porque, como eu falei para você... Ô, Gleucha, desculpa te interromper, deixa eu só entender um pouquinho para a gente ajudar aqui nossa audiência. Você acredita que se você não tivesse tido essa chance, essa oportunidade de ser desligada, você teria empreendido? Isso era uma coisa que já tinha passado, por mais que você fosse ligadas a processo, né? Isso nunca passou a cabeça de empreender? Nunca. Tá, e no momento que você foi desligada, como é que foi essa passagem de você ser desligada para você ser empreendedora? Demorou um pouquinho. Eu não tinha... Demorou um pouquinho. Teve uns meses. Porque, na verdade, era até o que eu ia tá com delay. explicar agora. O que acontece? Quando eu saí de lá, na minha cabeça, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era, o que eu gostava, do que eu era capaz. Eu comecei a me colocar em xeque em relação a muitas coisas, né? A minha autoestima foi lá embaixo, eu me sentia horrorosa, eu me sentia incapaz, tinha aquela frustração de ter sido desligada, por mais que eu não quisesse mais no meu íntimo, eu soubesse que eu não queria ficar mais lá. Mas você ter essa sensação de rejeição é muito ruim. E aí começamos em conjunto, eu e meu pai, e aí veio várias oportunidades de fazer venda online, de fazer curso, de fazer uma série de coisas, que chegou um momento que eu falei, parei, vou ficar um pouco sem pensar nesse turbilhão de oportunidades que está aparecendo. Eu fui chamada para trabalhar na mesma área várias vezes por várias outras empresas, porque me conheciam o meu trabalho dentro dessa empresa que eu trabalhei. E eu falei, não, eu vou parar e eu vou me redescobrir. Eu vou descobrir quem eu sou. Eu sou uma pessoa que é muito temente a Deus, assim, né? Eu tenho o hábito de conversar muito com Deus e às vezes eu falo assim, eu tenho que ter uma preocupação com o que eu peço. Porque quando eu peço, ele atende. E eu comecei a perguntar a ele, o que eu sou boa? O que eu sei fazer? Me dá uma orientação quem eu sou boa. E aí, inicialmente, eu comecei a estudar para concurso. Eu fiz uma cirurgia que eu precisava fazer há muito tempo e eu nunca fazia por conta do trabalho, porque eu me dedicava mais ao trabalho do que a mim mesma. E quando eu voltei da cirurgia, que passou aquele tempo de repouso total, eu decidi fazer um concurso.
E quando eu decidi fazer o concurso, eu falei, vai ser isso. E eu fiz, do meu estudo, eu fiz o meu trabalho. Então, eu estudava de 7 da manhã até 8, 9 horas da noite, parando só para almoçar, para ficar com as crianças e tal. Fazia mais de 10 anos que eu não estudava. E eu acertei 103 questões de 120. Só que era aquelas bancas, né? Uma errada, uma certa. E eu falei, caramba, passei. Era isso. Só que não era isso ainda. E eu e os meus acordos com Deus. Se o senhor não quiser que eu fique nesse negócio aí, pelo menos me dê orgulho, né? Que eu possa dar orgulho aos meus para dizer, eu sou capaz de alguma coisa. Foi meu primeiro teste em relação à minha capacidade. E isso aconteceu, só que eu não fui classificada. Beleza. Comecei a empreender tomando conta de um espaço para eventos. Aí eu fui revitalizar. Quando ela foi fazer o concurso, eu falei, cara, você não vai conseguir nunca ficar num concurso. Isso é monótono. Isso é burocrático. Você não vai conseguir ficar no concurso. E eu querendo só segurança, né? Concurso. Eu quero tempo pra minha vida pessoal. Gleucha, não vai dar certo essa merda. Vou sim e tal, não sei. Você vai ver. Então faz. Estuda. Ainda ajudei meu marido, que é concurseiro aí profissional, que já fez milhões de concursos na vida. Vou chegar nele ainda. Vou chegar nele, porque ele foi muito importante. Ajudou e tal também. Cara, aí não passou. Quando ela não passou, obviamente eu não disse isso pra ela. Não, eu disse, graças a Deus, Senhor. Livrou ela dessa frustração. Tenso. E aí eu comecei a revitalizar esse espaço e comecei a colocar para alugar e tudo mais. Só que aí ficou faltando alguma coisa. Eu sentia a minha mente atrofiando, né? E tudo que eu fazia, basicamente, parecia que eu estava dentro de casa direto. Eu precisava de vida, eu precisava ver gente, eu precisava fazer uma série de coisas. E aí eu decidi, eu já era especialista, né? Eu já tinha MBA, então eu decidi dar aula na faculdade, na universidade. E eu fui para dar aula de logística. Só que quando eu cheguei lá, minha primeira formação é em contabilidade. Só que eu nunca trabalhei com contabilidade propriamente dita. Eu trabalhei com frete, com controladoria, com gestão, mas nunca com contabilidade propriamente dita. E quando chegou lá, eu falei, eu tenho vaga para você, mas eu tenho para contabilidade. Eu falei, meu Deus, eu querendo fugir disso e a contabilidade me puxando pelo pé. E eu fui, porque eu precisava pelo menos sair de casa, eu precisava me sentir útil de alguma maneira, né? Nessa trajetória eu precisava me sentir útil de alguma maneira. Só que os alunos gostaram demais de mim. Gostaram tanto que não me permitiram dar só uma aula. E aí eu comecei a dar 2 aulas. Em pouco tempo pediram 3, em pouco tempo pediram 4. E aí o meu coordenador falou, você precisa ter uma especialização em contabilidade, senão você não vai poder continuar dando aula. Eu falei, caramba, e agora? Aí meu irmão, que é doutor, começou, filho, vai fazer teu mestrado. Vai fazer teu mestrado. Vai fazer teu mestrado. Eu falei, cara, foi milhares de anos que eu não estudo. Como é que eu vou estudar para mestrado? Vai fazer mestrado. Confia em mim, vai fazer o mestrado. Aí vai Gleucha falar com o Tiago da Luiz. Aí o Tiago foi e me deu todas as orientações, disse quem eu deveria procurar e tudo mais. E foi quando eu estudei para a prova, passei na prova, falei, Senhor, não é possível. Eu e minhas perguntas para Deus, né? Isso é para mim? Quem eu sou? O que eu gosto? Fiz o mestrado na Federal de Pernambuco e foi aí que começou a minha saga para realmente empreender na área de coaching.